E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo com uma presença muito especial no canal, recebendo aqui pela segunda vez o grande Thiago Nigro, né, dono de um dos canais, um dos maiores canais do universo sobre educação financeira, finanças. Thiago, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, sempre uma honra estar perto de você, com esse perfume agradável aqui, esse conhecimento financeiro que... É a terceira vez que elogio meu perfume, estou começando a ficar meio constrangido aqui. Um pouco constrangido, né, cara? Mas a Malu não liga, né? Não, a Malu não liga. Enquanto ela não vê o vídeo, não vai ligar, né? Vamos ver, vamos descobrir depois. Gente, eu chamei o Thiago aqui hoje, não foi para falar propriamente sobre investimentos, é mais uma questão de saber, né? Como é que ele fez essa transformação na vida dele, o que a gente pode tirar de ensinamento do mindset do Thiago. E eu acho que isso é muito interessante, porque, na minha opinião, eu sei que o Thiago concorda com isso também, tudo vai começar pela mentalidade da pessoa. Se você der R$1 milhão para uma pessoa de mentalidade rica e R$1 milhão para uma pessoa de mentalidade pobre, o cara com a mentalidade rica, depois de uns anos, vai te devolver R$1 milhão e falar, não preciso mais dele, agora eu me viro. E o da mentalidade pobre vai comprar um baita casão, um carrão, e daqui a pouco o dinheiro não vai mais existir. Então, Thiago, sobre essa questão de mentalidade, cara, eu queria saber, como é que foi, né, essa transformação? Quando que você viu realmente, caramba, se eu continuar nessa batida, eu vou chegar até 1 milhão antes dos 30, que aconteceu contigo também? Só uma coisa que a gente vai compartilhar aqui é que eu não sei o que você vai me perguntar. Sim, tá? As perguntas estão aqui comigo, ele não sabe nada ainda. Senão eu iria pensar uma coisa mais estruturada, né? Mas vamos lá, porque acho que tem que ser legítimo, né? Então, quando eu comecei a mudar minha mentalidade, quando eu percebia isso... Sim. Como é que você viu assim, olha, eu estava num caminho, de repente você começou a adotar outro e falou, olha, esse é o caminho, é isso que eu tenho que fazer. Cara, você sabe que assim, eu sempre... quando eu comecei mesmo no mercado, eu queria muito dar certo e eu senti uma mentalidade diferente das pessoas, mas eu não tinha muito claro na minha cabeça que isso era correto ou qual era a forma correta de empreender ou trabalhar. Tanto é que no meu primeiro ano de trabalho, eu trabalhei em mais de 10 lugares diferentes, cara. Olha que louco, eu fui garçom, barman, trabalhei no Outback, né? Fui estagiário, fiz um monte de coisa que você pode imaginar. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a crescer, evoluir, etc. E eu queria crescer cada vez mais, eu queria ter dinheiro, eu queria ter liberdade, eu queria... E na verdade, tem uma coisa que sempre me moveu, Perini, que eu sempre fui muito competitivo. Então eu não queria ver a pessoa mal do meu lado, mas eu queria estar melhor. Então eu sempre tive essa competição que na maioria das vezes era saudável, mas nem sempre era saudável, para ser muito sincero. Mas foi o que me motivou ali, eu era competitivo. Só que a mudança do mindset, eu acho que é difícil você passar pela mudança e entender que está passando por ela. Eu acho que depois que você passa é mais fácil você olhar para trás. É só em retrospectiva mesmo, na hora, né? Exatamente. E aí teve um momento da minha vida que eu de fato olhei para o retrovisor e falei, cara, foi esse momento. Né? E quando foi? Quando eu vendi meu escritório de investimentos, eu atingi minha independência financeira, né? Tenho patrimônio para poder ser livre, digamos assim, eu me questionei, eu falei, cara, por que algumas pessoas conseguem enriquecer e outras não? E aí eu fui atrás dessa resposta. E aí foi muito engraçado porque durante esse 1 ano que eu fui atrás da resposta, eu comecei a estudar sobre riqueza. E aí eu viajei o mundo, né? Cara, eu fui para os Estados Unidos, eu falei com um vencedor de prêmio Nobel, falei com alguns bilionários ao redor do mundo, fui para o México, sabe? Passei uma semana na casa do CEO do Walmart e aí eu comecei a estudar tudo isso. E quando eu estudei mais de 53 pessoas extremamente bem-sucedidas, eu entendi por que algumas pessoas conseguiam atingir o sucesso e outras não. E aí eu cheguei à conclusão que existem 6 pilares para você ser bem-sucedido, né? Que foi o que na época eu dei o nome de Código da Riqueza. E aí quando eu apliquei o Código da Riqueza em retrospecto, eu percebi quando eu comecei a mudar meu mindset. Porque aí eu dei certo, tá? Mas quando eu olho para trás eu consigo entender o porquê. Na hora eu não entendia muito bem. E o que eu percebi que fez tudo mudar foi quando eu montei a minha mente mestra, cara. Só que eu montei a minha mente mestra de uma forma... eu não montei de forma consciente, foi inconsciente. Então, o que a mente... Você não sabia que estava aplicando aqueles princípios? Exatamente, eu não sabia. Mas agora que eu sei, eu poderia aplicá-los muito antes. Né? Então, isso é interessante. Então, teve uma época que quando eu comecei a trazer pessoas para o meu time, pessoas boas, pessoas que tinham uma boa sinergia comigo, que tinham um propósito parecido, né? E agregavam, nesse momento eu comecei a despontar na minha vida, quando eu montei a minha primeira mente mestra. Então acho que
esse foi o momento, Perini. Qual seria o conceito de mente mestra para quem está em casa assim, entender? O conceito de mente mestra é o seguinte, eu sozinho tenho um potencial, eu consigo desempenhar, né? Agora, nós dois juntos conseguimos desempenhar mais do que nós dois separados somados, tá? Então é 1 mais 1 que não dá 2, dá 3, né? E a mente mestra, ela só rola mesmo de forma positiva quando as pessoas trabalham de forma harmônica e com um objetivo, um propósito em comum, né? Então, as pessoas mais ricas da história já falaram publicamente que elas só atingiram esse resultado porque elas formaram uma aliança de mente mestra na vida delas. O Henry Ford, né, disse que ele só conseguiu o resultado dele porque ele formou uma mente mestra na empresa dele. Então teve até o Andrew Carnegie, né, que ele foi entrevistado pelo Napoleon Hill, o maior estudioso sobre riqueza da história. Ele perguntou para o Andrew Carnegie, cara, por que você atingiu o sucesso, né, o sucesso financeiro? Ele falou assim, porque eu consegui formar uma aliança de mente mestra. Então, depois que você começa a entender esse conceito, você entende o valor que é você estar próximo de pessoas que te jogam para cima, te jogam para frente. Então, o ambiente ele te ajuda muito a definir seu sucesso, né? Então imagina, você quer ser um bom empreendedor, você vai andar do lado de gente que fica reclamando o dia inteiro, de gente que não tem resultado, ou de gente que tem empreendimentos bem-sucedidos, que geram valor, tem equipe. Com certeza, né? Assim, segunda opção. A segunda opção vai te jogar para cima, né? Então, enfim, o ambiente é muito importante. Então, quando eu me inseri no ambiente correto e formei a mente mestra, eu comecei a alavancar meus resultados. E é até engraçado você comentar do Carnegie, né? Que, para quem não conhece, foi um bilionário americano que ficou rico com a indústria de aço. Ele também era um cara muito competitivo. Ele e o Rockefeller competiram a vida toda para ver quem ia ser mais rico e depois competiram para ver quem doava mais dinheiro no final da vida. Lá, só que o Rockefeller viveu muito mais, acabou doando muito mais porque ficou mais tempo vivo, né? Mas ele não teve gostinho, né? Depois de jogar na cara do Carnegie que ele doou mais, né? Não, talvez, né? Dependendo da crença de cada um, isso aconteceu. Mas a questão é que eles tinham essa competição e a competição fez os dois avançarem muito. E também por conta do ambiente. Porque a Forbes, não sei se foi a Forbes ou a Fortune, fizeram uma lista das pessoas mais ricas da história. E dessas pessoas, e tinha faraó, tinha monarcas da antiguidade, tava lá alguns empreendedores da mesma época nos Estados Unidos, entre eles o Rockefeller, o Carnegie, o Vanderbilt das estradas de ferro. Então, entre as pessoas mais ricas, havia uns 10 que nasceram mais ou menos no mesmo espaço temporal e no mesmo local, nos Estados Unidos, mostrando como o ambiente tem realmente um efeito nessa questão de levar a pessoa a atingir resultados que ela não conseguiria sozinha. Exatamente. E, Thiago, eu queria que você comentasse com a gente qual você acha que foi o erro, né, que te alavancou para o sucesso, assim. Onde que você enxerga, nossa, se não fosse ter errado naquele ponto, né, eu não teria chegado até onde eu cheguei? Porque as pessoas contam muito das vitórias, mas às vezes não falam dos erros cometidos. Cara, eu acho que... Eu vou falar sobre 2. O primeiro é um erro que eu já falei algumas vezes, por isso eu vou dar menos ênfase. O segundo, já falei também, mas acho que é o mais legal, né? O primeiro deles foi quando eu quebrei. Né? Eu tinha 18 anos lá, para 19. Meus pais passaram 18 anos trabalhando, né, da minha vida. Quando eu fiz 18 anos, eles me deram 5 mil reais. Então, de 18 anos que eles demoraram para juntar esse dinheiro, para me dar 5 mil reais, que era o que tinha sobrado, porque eles acabaram comendo uma boa parte da minha poupança, precisaram, não sei, né, cara, às vezes eu gastava muito como filho, né, não sei. Então, dos 5 mil reais que eles conseguiram guardar ao longo de 18 anos, eles me deram esse dinheiro e eu consegui perder tudo em uma semana. Né? Então, isso daqui foi um erro, assim, que eu não espero que ninguém passe por isso. Qual foi o ano disso? Foi, cara, 2008, assim. 5 mil reais eram bem mais dinheiro do que hoje. Não. 2008, não. Não, foi 2008, tá. Era bem mais dinheiro, mas não era tanto. Eu não tô assim na sua idade, assim, né, cara? Você é mais novo que eu, né? Você é mais novo, mas que eu pareço mais acabado, né? Não, mas então, aí eu quebrei ali e fiz um monte de burrada com o meu dinheiro. Eu queria ser os caras dos filmes de mercado financeiro. E... Você quebrou no mercado? No 5 mil foram embora no mercado? No mercado, eu achei que eu era um grande... Quando você começa, você acha que você vai pôr dinheiro em ações e você vai ser um grande investidor. E vai ganhar muito dinheiro da noite para o dia e você acha que investir é multiplicar muitas vezes seu patrimônio em um curto prazo, né? Obviamente, eu fiz tudo errado, comprei Petrobras, achei que era pouco, aí comprei opções de Petrobras, porque eu vi aquela volatilidade, me deixei seduzir, perdi tudo. Mas, quando eu perdi tudo, eu olhei para esse fracasso e eu entendi o seguinte, e de forma inconsciente, que hoje eu consigo explicar, na época não.
Eu olhei para esse fracasso e eu entendi o seguinte, tem você e o sucesso. E o sucesso não está no lado oposto, ele faz parte do caminho. Então eu olhei para esse fracasso e falei, cara, eu não posso errar de novo. Então eu preciso estudar. E dali, em um ano, eu tirei acho que 4 ou 5 certificações no mercado financeiro. Nessa idade. Então eu já tinha mais certificação no mercado financeiro do que um gerente private de banco, né? E isso daqui foi o que me alavancou depois, porque eu comecei a estudar. Então esse foi um grande erro e que me fez aprender muito e por causa disso eu estou aqui hoje, né? Agora, o segundo erro foi o seguinte, eu tirei todas as minhas certificações, eu queria trabalhar no mercado financeiro, eu me achava um profissional do mercado e aí eu fiz entrevista em todos os maiores bancos de investimentos que a gente já ouviu falar. Credit Suisse, Goldman Sachs, Itaú, Merrill Lynch, cara, todos esses. E eu lembro até no Goldman Sachs que na entrevista final, o diretorzão que estava me entrevistando falou assim, cara, você não tem vergonha de fazer SPM, né, a faculdade que eu fazia? E, enfim, deu uma esculachada em mim. E nenhum banco me aceitou, cara. Então meu outro erro foi, eu não consegui passar em nenhuma entrevista de emprego. Mas, de novo, esse erro foi muito importante também para minha trajetória. Porque se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse sido obrigado a me tornar um empreendedor. De fato. E o que aconteceu depois que eu obtive um relativo sucesso? Quase todos os bancos me chamaram para ir trabalhar para eles, só que já não fazia mais sentido para mim, né? Então acho que esses 2 erros foram importantes na minha trajetória. E acho que você deve ter identificado erros parecidos na história de muita gente quando entrevistou aquele pessoal para o código, né? Sim, cara. Muitas pessoas falando que os nãos foram importantes para eles chegarem lá. Muito mais importante do que o sim, né? As pessoas falando dos fracassos. E uma coisa muito interessante, cara, eu identifiquei que não teve um bilionário, uma pessoa muito rica que a gente entrevistou, que não tenha tido um grande tombo na vida. O que é um ponto de atenção se você não teve o seu, né? O seu primeiro tombo, mas enfim. E Thiago, fala pra gente aqui, eu vou fazer algumas perguntas rápidas, né? Tá. O que você acha, assim, que é possível, mas que as pessoas costumam falar, não, isso é loucura? Abandonar o emprego. Abandonar o emprego. Estou testando perguntas interessantes em entrevistas, viu, gente? Já fiz uma assim, essa aqui é a segunda com o Thiago. Tá? Interessante, abandonar o emprego. Abandonar o emprego. As pessoas acham que não é possível. Sempre, sempre. Ah, não, porque quase todo mundo está infeliz no trabalho, já viu isso? Está infeliz ou porque o ambiente é ruim, ou porque ganha pouco, ou porque queria ganhar mais. Cara, e as pessoas acham que é impossível. E ficam se justificando, falando que não, mas eu preciso desse dinheiro, mas não sei quem depende disso, mas etc. Mas as pessoas, elas sabem o que precisa ser feito, mas nem sempre elas estão dispostas a realizar o sacrifício necessário, né? Então, por exemplo, eu tive algumas histórias de que eu abandonei, né, o meu trabalho. Óbvio, não em um momento que outras pessoas dependiam de mim. Então, assim, eu não vivi isso, não tenho essa legitimidade, tá? Mas já vi pessoas fazendo isso. No mercado financeiro, nesses 6 anos que eu trabalhei, de 6, quase 7 anos, eu passei por 3 ou 4 escritórios diferentes de investimentos, né? Até de fato eu montar o meu. E sempre que eu saí de um escritório e fui para outro, eu sempre fiz isso ganhando menos dinheiro. Só que isso daqui acelerou meu crescimento pra caramba, sabe? Então, várias vezes eu larguei o meu estado atual para ganhar menos e isso me ajudou a ganhar mais no futuro. E você fez isso por causa de aprendizado? Você viu que era a melhor oportunidade de aprender em outro lugar? Qual foi o gatilho que te fez mudar de escritório? A primeira vez foi por aprendizado. Eu não tinha um bom resultado no meu trabalho e eu entendia que o problema não era eu. Não era eu não, mas o problema era a falta de conhecimento que eu tinha. E eu iria conseguir sozinho, mas com a ajuda de outras pessoas, isso daí iria acelerar o meu ganho, né? Então a primeira vez foi por aprendizado, tá? E depois foi por escala, né? Porque eu entendi que eu iria conseguir escalar mais. E eu acho que a gente tem sempre uma decisão que envolve o fator temporal, né? Curto prazo ou longo prazo? Sempre. E o clichê fala, não, mas longo prazo, vamos olhar para o longo prazo, etc. Mas todas as pessoas, quando tem que tomar uma decisão, pensam no curto prazo. Sim. Ah, esse prato de comida agora, você prefere um bônus maior ou um salário fixo maior? Na hora de decidir, o pessoal quer um salário fixo maior. Você quer ganhar mais dinheiro e ter mais risco ou não? Sabe, enfim, a gente tem várias decisões para tomar e as pessoas sempre optam pelo curto prazo. E quando você opta pelo longo prazo, você tem que ter junto do benefício o ônus também. O ônus é ganhar menos no curto prazo, né? Então, acho que as pessoas, na teoria, acham que faz sentido e na prática não fazem isso. Falar é fácil, fazer as pessoas não Exatamente. querem fazer. Né? Imagino.
qual você acha que é o livro que todo mundo que está em casa deveria ler? Todo mundo, terão perfis específicos, mas já que você falou todo mundo, eu acho que a gente tem que falar do Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre? Pai Rico, Pai Pobre. Porque ele reflete muito o mundo ao nosso redor, né? Porque ele fica comparando, né, os dois estereótipos, né, ali. Corrida dos ratos, empreendedorismo. Só que eu gosto muito que ele ressalta a pessoa que se prepara, que tem estudo, etc. E que no final das contas, essa daqui não é uma pessoa que vai ganhar mais, que vai ter melhor qualidade de vida, né? Então eu acho que é um livro que todo mundo precisaria ler. Agora, obviamente, esse daí não foi o livro que mudou a minha vida, né? Tem um livro, e eu falo que é um livro que me deu 3 milhões de reais. Que é um livro do Flávio Augusto. Eu estava com a minha namorada em San Andrés. Tava lá, tranquilo, sol, etc, tomando umas bebidas. Aí a minha namorada veio com esse livro e falou assim, Ti, lê esse livro. Aí eu abri cheio de figuras, cara, sabe, imagens. Eu falei, pô, amor, não, né? E era sobre empreendedorismo. Então eu pensei assim, cara, que livro fraco, né? Você já tinha um escritório na época ou ainda não? Então trabalhava para os outros? Eu era sócio de um escritório, mas não era... Era meu, mas eu não era o top one. Eu era o maior sócio desse escritório, mas eu não era tão mais relevante que outras pessoas, tá? E aí o que aconteceu? Eu li esse livro e, cara, minha namorada insistiu. E um livro que devia custar, sei lá, R$29, talvez, né? E foi tipo um isqueiro, assim, cara. Foi um isqueiro que quando eu voltei, eu mudei a minha vida por completo. Voltei, saí desse escritório, montei outro escritório, levei um sócio e, pô, eu e mais uma pessoa, em quase 2 anos a gente foi de 2 pessoas para quase 50 pessoas, né? Então, cara, minha vida mudou por causa desse livro. Era o Geração de Valor? Era o Geração de Valor 1, E depois veio 2, 3, enfim. E aí, sabe o que é engraçado, cara? Eu acho que todos temos aquelas pessoas que são os nossos ídolos, né? Sim. Só que, cara, é um grande sonho você poder conhecer seu ídolo, né? E você fez isso. Então, e as pessoas às vezes sonham em tirar foto com o seu ídolo, né? Cara, eu pude conhecer o ídolo, conversar com o ídolo, entrevistar o ídolo, gravar junto com ele. Então, assim, foi uma coisa que pra mim foi um grande salto. E eu chegar pra ele e falar assim, cara, o seu livro mudou a minha vida, e ele ouvir, entender, foi algo muito especial pra mim. Tudo bem que tive que voar até Orlando, lá nos Estados Unidos, mas... Pô, que desagradável ir Orlando também, né? No estádio dele, né? Olha que legal. Aliás, grande abraço pro Flávio Augusto. Você é o cara, me ajudou muito, hein? E aproveitando esse gancho, né? Quando você pensa em uma pessoa bem-sucedida, quando falam pra você essa palavra, quem vem na sua cabeça? Flávio Augusto, cara. Ele mesmo? Flávio Augusto, Flávio Augusto, com certeza. Agora, você sabe que ele é uma pessoa, pra mim, estereótipo bem-sucedido, mas já que eu já falei dele, cara, você tá outra pessoa, eu acho que pra mim você é uma pessoa bem-sucedida, cara. É a segunda entrevista que eu faço assim, onde me cito. Não é combinado, viu, gente? Então não tem combinação. Isso daí. Pô, muito obrigado, Thiago. Não, mas foi lisonjeado, cara. Porque, cara, eu conversei com várias pessoas no mercado, etc. E você tem uma paz, uma tranquilidade genuína. É uma coisa que eu sinto. Assim, obrigado. Fora o sucesso financeiro, obviamente, mas acho que é uma consequência das outras coisas. Uma disciplina, cara, sem igual. Eu não sou um cara disciplinado nesse ponto. Enfim, uma pessoa feliz. Eu gosto de estar do lado, sabe? Toda vez eu aprendo alguma coisa, então eu considero você uma pessoa bem-sucedida também. Pô, saiba que é recíproco, viu, Thiago? Se alguém me perguntasse isso também, você seria um dos nomes que eu iria citar. Lá, hein, cara. Entendi. Eu vou fingir que acredito. Não, juro pra você. Olha lá, jurou. Yeah. Thiago, então, me diz uma coisa. Se você tivesse que colocar um outdoor, sabe, para o máximo de pessoas verem, o que você colocaria escrito naquele outdoor? Se demita, cara. Curto e grosso. Se demita, de verdade. Porque a gente... Todo mundo quer as mesmas coisas. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer liberdade, a gente quer poder fazer o que a gente quiser, a gente não quer dever satisfação, a gente quer tranquilidade, quer um monte de coisa, né? Porque, cara, a gente acaba se acomodando no nosso padrão de vida, né? A gente tem nosso horário, a gente acorda, vai trabalhar, aí almoça, aí trabalha, aí fala mal do chefe, aí fala mal de não sei quem, do amigo, e briga, enfim, cara, aí ganha pouco dinheiro por isso,
aliás, eu mudaria. Seria ou se demita ou não venda a sua hora. Acho que seria isso. Porque eu acho que o vendedor de horas ele nunca enriquece. Eu acho que a pessoa que nunca enriquece nunca vai ser feliz. De verdade. Eu acho que o dinheiro está ligado à felicidade. Não porque o dinheiro é um fim, mas o dinheiro é um meio para tudo que você quiser. É indiscutível isso. Pô. Indiscutível. Você consegue comprar mais lazer, mais saúde, mais tempo. Mais segurança. Sim. Cara, você pega... Eu tive um caso uma vez que eu atendi um cliente que o filho dele precisava fazer uma cirurgia de vida ou morte nos Estados Unidos, porque no Brasil não dava. Cara, ele estava desesperado. Se ele não tivesse dinheiro para levar o filho dele para lá, o que ia acontecer? Então, assim, o dinheiro não deixaria essa pessoa mais feliz, sabe? Então tem uma série de coisas. O dinheiro não poderia resolver a fome, o dinheiro não poderia resolver um monte de coisa, sabe? Então eu acho que a pessoa precisa de dinheiro. Para a pessoa ter dinheiro, ou ela é disciplinada e consegue dinheiro ao longo da vida, ou ela gera escala, agrega valor às outras pessoas, e aí sim ela tem um propósito, tem grana, tem felicidade e liberdade. E só quem atinge a liberdade financeira entende o que eu estou falando. De fato. De fato, assim, porque quando eu atingi a minha, cara, de repente mudou. É um estalo que não dá muito para você passar. Qual é a sensação? Não é uma sensação de felicidade, assim. É uma sensação de, caralho, parece que o mundo mudou, a sua ótica mudou. Né? Então você pode fazer outras coisas, você pode fazer de fato o que você quer. Você não é mais um escravo do seu trabalho, né? Você não precisa mais vender a sua hora. É diferente, né? Então, se demita e não venda a sua hora. Eu acho que as prioridades mudam, né? Muita gente pergunta, pô, o dinheiro, na sua opinião, traz felicidade? Eu acho que o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele também é muito pior, né? Porque apenas o fato de você ter dinheiro já faz com que você não tenha que se preocupar com o fato de não ter. E hoje, por exemplo, eu posso fazer coisas, né? Desde que eu atingi minha liberdade financeira, eu posso pagar o colégio do meu irmão, o plano de saúde da minha mãe e do meu irmão, coisa que eu não poderia fazer quando eu era militar. Eu não poderia chegar no plano de saúde e falar, olha, dinheiro não traz felicidade, vem cá, vou te dar um abraço e tá pago esse mês. Eu não poderia fazer esse tipo de coisa. Então, e deixa eu passar um aprendizado também que eu tive. As pessoas, elas geralmente, elas querem cobrar por tudo que elas fazem. O que eu vejo, as pessoas elas querem começar a trabalhar ganhando dinheiro, legítimo, sou um estagiário, sou um analista, estou começando. Só que, cara, a gente às vezes briga por causa de R$100. Nesse emprego eu ganho 1.300, aqui eu ganho 1.400, eu vou para cá. Cara, R$100 não vai te deixar rico. Né? Nesse daqui eu ganho R$2.000. Cara, esse daqui não vai te deixar rico, não vai mudar nada. Então eu acho que a gente precisa entender que para enriquecer a gente precisa ganhar mais dinheiro, investir melhor e gastar melhor. Mas dentro desse mundo, para a gente ganhar mais, a gente geralmente precisa em algum estágio da nossa vida trabalhar pelo aprendizado e não pelo dinheiro. Porque quando você aprende, depois você consegue executar isso daqui e escalar o seu negócio. Mas se você começou a sua vida querendo vender a sua hora, cara, dificilmente você vai conseguir escalar o seu ganho de forma exponencial. Tá? Então, eu acho que as pessoas bem-sucedidas em algum momento da vida trabalharam mais pelo aprendizado do que pelo dinheiro. Então, essa é uma lição que eu acho importante. Muito bacana. Tiago, qual você acha que foi o melhor investimento que você fez ao longo da vida? E eu não digo só em termos financeiros, no geral, assim, se você falasse, caramba, esse foi um baita investimento. Cara, acho que tem alguns, né? Mas acho que o melhor investimento que eu fiz na vida foi dar um primeiro REC na câmera. Acho que esse foi o melhor investimento que eu já fiz na vida. Eu acho que eu concordo contigo, viu? Cara, esse aqui foi o melhor investimento que eu já fiz na vida. Né? Não pelo dinheiro, nada disso, porque hoje eu não chego perto de ganhar o que eu ganhei vendendo o meu negócio. Né? Mas, cara, é um conjunto de coisas, é um conjunto de escala, é um conjunto de sensação boa, às vezes tem uma sensação ruim também, é um conjunto de poder ganhar dinheiro também, fazendo e falando o que você já falaria de graça, já acredita. Cara, é um poder de interferir na vida das pessoas e que no meu caso eu utilizo para o bem, sei que você também utiliza. Cara, é uma liberdade, assim, é uma coisa boa. É uma coisa boa, cara. Às vezes é difícil você lidar com o lado emocional, porque, cara, você sabe como é e muita coisa acontece ali. Mas talvez tenha sido o melhor investimento que eu já fiz na vida. E, aliás, a Camila, a minha namorada, foi quem deu o primeiro REC pra mim. Bacana. Com a câmera dela, cara, a lente dela, aquela coisa, enfim. Então, acho que foi esse, cara. A Camila que te deu o livro também?
Olha, é verdade. A Camila tem uma parcela muito importante nesse processo. Tem, cara. Então a Camila talvez tenha sido a prova de que a mente mestra, né? 1 mais 1 gera muito mais do que 2, né, cara? Então... Eu falo isso para minha esposa, a citação do 1 mais 1. Eu li num livro chamado A Startup de $100. Ele falava isso, 1 mais 1 dando 3. Aí quando eu falei isso pra Malu, falei em rede social, também as pessoas viram, uma seguidora mandou: não, Bruno, 1 mais 1 pode dar o quanto vocês quiserem, não tem limite realmente para sinergias que duas pessoas ali com objetivos alinhados, né, e com percepções complementares do mundo podem fazer, né? Cara, é legal. Puta, é verdade. Eu já tinha me ligado nisso, mas acho que materializou um pouco mais isso. Bacana. Essa reflexão. Obrigado, cara. Camila vai gostar de ouvir isso quando eu chegar em casa hoje. Tiago, eu perguntei qual o melhor investimento que você fez. E agora eu quero saber também, não digo o pior investimento, mas qual você acha que é o pior conselho disseminado, assim, no geral, na sua área de atuação, na nossa área, né? Quer entrar nessa mesmo, cara? Sim. Quero saber a sua opinião. Tem até um conselho aqui, né? Uma coisa que já foi até xingado nas redes sociais, né? Sobre... Tá, na nossa área, né? Finanças, eu diria que o pior conselho seja... Cara, é possível você viver das suas aplicações especulando. Acho que esse é o pior conselho que alguém poderia receber. Cara, já puxei diversas pesquisas, muitas na Europa até, sobre o resultado dos traders, resultado dos especuladores. Na maioria das vezes, essas pessoas que especulam ou tradam, elas perdem dinheiro, na maioria das vezes, tá? E eu não estou falando que não dá para você ganhar dinheiro especulando, existe o especulador profissional, mas é que a estatística mostra que é tão rara a chance disso acontecer que não faz sentido o risco. É igual ser um jogador de futebol. Pô, se meu filho falar, quero ser jogador de futebol, cara, óbvio que eu vou incentivar, mas eu vou tomar muito cuidado com esse incentivo, porque a chance de ele se tornar um Neymar é muito pequena, né? Mas obviamente se esse for o sonho dele, eu vou tentar fazer com que dê certo. Então, geralmente as pessoas falam que é possível a gente viver operando poucas horas, poucos minutos por dia ou por mês, etc. Só que isso não é realidade, não é realidade. E eu acho que tem duas coisas que jogam muito contra o especulador ou o trader. Primeiro, quando a gente trada ou especula, a gente costuma ganhar muito pouco dinheiro. Quando eu digo muito pouco dinheiro, eu não estou falando de 10 reais, estou falando às vezes de 100 mil, de 100 reais, de R$1.000. Às vezes eu estou falando até de ganhar 10 mil reais no mês. Mas é comparado ao volume operado. Só que, cara, é uma operação alavancada, mas não estou falando disso. É que o grau de risco que você correu e o tempo investido para fazer isso, se ele tivesse sido investido no empreendedorismo, cara, ele poderia gerar muito mais. Tem gente que às vezes se vangloria quando ganha R$1.000 no mês com um trader, 2 mil, 3 mil. Cara, de renda extra, tomando de barman e tudo mais, eu ganhava R$4.000 por mês. Então, pô, se for para ganhar menos de R$4.000, eu acho que é mais seguro fazer isso, você entendeu? Então, quando você tem pouco dinheiro, esse é o problema. Quando você tem muito dinheiro, não dá mais para você especular. Porque pega o Warren Buffett, a carteira dele sempre rendia mais que o S&P. Hoje, rende a mesma coisa, porque ele não consegue mais comprar qualquer ação. Manobrar um transatlântico não é igual um jet ski, né? Vai demorar muito mais. Acho que no nosso mercado, o errado não é falar que existe especulação, a forma correta, é incentivar isso como se fosse para todo mundo. Tá? Eu acho que a especulação está aí para todo mundo, mas nem todo mundo está aí para especulação. Tá? Eu acho que isso daqui é algo disseminado da forma incorreta. Por quê? Porque você falou que quando você começou no mercado, você começou querendo ganhar dinheiro rápido, não foi? Sim. Eu também. E nos filmes, é isso que acontece. Então, isso fez com que eu quebrasse no começo, fez com que você aprendesse muitas lições também, e geralmente isso seduz a gente. Só que nem todas as pessoas quando perdem, elas pensam em tentar estudar para fazer da forma correta. Às vezes elas saem, não voltam para a bolsa e bolsa falam mal. Cassino e nunca mais quer saber daquilo. Né? Exatamente. Então acho que isso é disseminado da forma incorreta hoje. E Thiago, para encerrar aqui, cara, qual você acha que seria o conselho que você daria para o seu eu que estava começando lá, quando você ganhou R$5.000? Posso dar mais um? Pode. Agora, fora esse conselho disseminado, eu acho que tem um outro também. Tá? Esse daqui eu discordo de muitas pessoas. Os educadores financeiros, ou profissionais, ou sites, adoram falar o seguinte: cara, você precisa economizar em tudo. Corta o seu cafezinho. Se você cortar o seu cafezinho, vai dar R$120.000 lá na frente. Por 30 anos, né, você vai comprar uma Ferrari.
Aí tem a piada, né? Enfim. Aí tem... Uma vez eu fiz uma conta, um vídeo até. Eu falei assim, cara, se eu nunca mais tomar cerveja, eu teria 720 mil reais no futuro. Olha que louco, né? Só que o que enriquece não é isso. Não é economizar nesse tipo de gasto, tá? Quando você vai comprar um apartamento, tem gente que financia ele. Às vezes, se você for morar de aluguel e depois comprar ele, você vai economizar 1 milhão, 2 milhões de reais. Então a pessoa financia um apartamento, mas economiza no café. Então assim, é o gasto burro, tá? Então economizar no gasto burro é burrice. Eu não estou falando que a gente não tem que economizar, não é isso. Eu acho que sempre que puder a gente tem que economizar. Cara, tem gastos desnecessários, não estou falando para gastar compulsivamente, mas não é esse gasto pequeno que vai nos enriquecer. Tá? São os gastos. Tem gente que fala que você precisa gastar menos para enriquecer. Eu falo que você precisa gastar melhor, que é tomar a decisão correta. Né? Então, acho que esse é um erro também bem disseminado, no meu ponto de vista. Porque é muito fácil você falar hoje e fazer conta no papel. Mas todas as pessoas ricas que eu conheço não enriqueceram porque economizaram no café. Tá? Tirando uma pessoa, mas todas as outras não. Então... Mas eu concordo com você também. Eu até já falei isso aqui no vídeo no canal, vou deixar até para vocês verem aqui, gente. Até porque você tem um limite para economizar, né? A pessoa não vai conseguir viver na linha da miséria achando que por isso vai chegar até a riqueza. E pode atrapalhar também, né? Pois é, justamente. Você não vai estar aproveitando a vida, vai estar abrindo mão do presente em termos de um futuro que para a maioria das pessoas chega. Mas a questão é que você vai estar vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida naquele momento. Eu acho que também não há muito sentido em ter essa economia feroz, assim, né? Leonina de gastos. Eu acho que dá para a gente equilibrar isso para não abrir mão da vida no presente, tá? Viver um presente legal, economizando um pouco para poder investir, tá? Mas não economizando tudo que você ganha e vivendo num padrão de vida miserável e comprando só na xepa, sei lá, e parando de beber café, parando de beber aquela taça de vinho. Isso não vai fazer uma diferença no longo prazo. Tiago, e para encerrar, cara, o que você daria de conselho para você mesmo, né? Para aquele Tiago que ganhou os 5 mil reais dos pais, você daria algum conselho especial, alguma coisa que você falaria? Nossa, cara. Mas assim, conceitual, supondo que eu soubesse o futuro, assim. Não, o seu eu do futuro, vamos montar a situação esquemática. Porque, né? Agora que você é rico, você conseguiu financiar estudos para construir uma máquina do tempo. E construíram. Aí você voltaria para o passado e falaria com aquele Thiago lá, incipiente, achando que vai ficar rico, né, tradando opções ali na Bolsa de Valores. O que você falaria para ele? Tá, mas assim, suponho que eu não posso falar, por exemplo, os números da Mega, esse tipo não, de coisa. Você não poderia falar, compra tudo em Google. Você não poderia falar isso. Amazon não poderia falar. Cara, eu acho que eu diria assim, ó, Thiago, o que vai te enriquecer não é a sua aplicação, é o negócio, é o empreendedorismo, tá? E eu iria incentivar que o Thiago daquela época pensasse de forma escalável desde o começo. Porque a maioria das outras coisas acho que o Thiago fez certo. Ele começou em um mercado que era para você ganhar dinheiro, começou cedo, trabalhava de final de semana, madrugada, cara, muitas coisas certo. Mas começou pensando em ter resultado sozinho. Eu acho que se logo no começo o Thiago tivesse pensado em criar algo escalável, talvez o Thiago daquela época seria a XP Investimentos hoje. Porque a XP já foi um agente autônomo, né? Assim como eu fui um agente autônomo. Mas a XP, ela começou muito antes do Thiago, ela teve esse tempo de maturação, mas ela começou a escalar mais ou menos na época que eu comecei no mercado. Então, se eu pensar de forma escalável, talvez o tamanho do Thiago hoje, financeiramente, pensando em impacto, enfim, poderia ser muito maior. Bem bacana. Thiago, novamente, muito obrigado pela presença. Espero que o pessoal de casa tenha gostado do vídeo e tenha absorvido aí uma série de ensinamentos. Quero pedir para você deixar um comentário aqui se você gostou desse modelo de entrevista. A gente, com mais informações aí sobre Mindset, eu pretendo trazer cada vez mais pessoas com Mindset diferenciado. Acho que o Thiago é um dos expoentes das pessoas que eu quero trazer aqui. Então, muito obrigado pela presença. Vou deixar aqui as redes sociais do Thiago, o canal dele, acredito que talvez tenha uma meia dúzia de perdidos que não te conhece ainda, né? Que isso, acho difícil, mas deve ter. Então se inscrevam lá no Primo Rico, se inscreva aqui no Você Mais Rico, siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima, gente.